Hoje o nosso assunto será sobre medidas de tempo e o nosso tema será horas, minutos e segundos. Você vai aprender nessa aula a ler e registrar medidas e intervalo de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. Quais desses instrumentos utilizados para medir o tempo você conhece? A ampulheta, o relógio de pêndulo, a clepsidra, a estrela, que é o sol. Essas medidas de tempo, gente, eram usadas na antiguidade para medir o tempo, mas não eram medidas exatas. Esses instrumentos são muito diferentes dos outros que acabou de ver. Vejamos, temos o relógio despertador, temos o relógio de parede, o relógio de pulso, o cronômetro, aparelho celular, o relógio digital. Eles foram criados de acordo com a necessidade do ser humano. Aqueles outros instrumentos de medida, vocês puderam ver, eles não tinham uma medida exata, precisa. Já esse sim, eles medem exatamente as horas, os minutos e os segundos. Olha esse ponteiro vermelho, é o mais fino, marca os segundos. Ele é o primeiro a dar a volta no relógio. Já esse outro ponteiro maior, ele marca os minutos. Ele vai esperar os segundos da volta para iniciar. Já esse outro ponteiro menor, marca as horas. Ele vai esperar os minutos para dar a volta. A primeira volta do relógio é dos 60 segundos. Só depois que o ponteiro dos 60 minutos vai começar a rodar. Enquanto o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, o das horas avança 1 hora. Entre dois números decorre 5 minutos. Vejamos. 5 minutos, 10 minutos, contamos de 5 em 5, né? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Então, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Meia-noite até o meio-dia. São decorrentes 12 horas. Então, começamos meia-noite esse relógio, porque o ponteiro mais curto indica as horas, então está marcando 12 horas. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia ou 12 horas da manhã. Aqui o relógio completou uma volta. Nós podemos dizer que é 12 horas agora esse relógio. 1 hora da tarde ou 13 horas. 2 horas da tarde ou 14 horas. 3 horas da tarde ou 15 horas. 4 horas da tarde ou 16 horas. 5 horas da tarde ou 17 horas. 6 horas da tarde ou 18 horas. 7 horas da noite ou 19 horas. 8 horas da noite ou 20 horas. 9 horas da noite ou 21 horas. 10 horas da noite ou 22 horas.
11 horas da noite ou 23 horas, 12 horas da noite ou 24 horas, ou meia-noite. Aqui o relógio completou mais uma volta, tornando o que? 24 horas, porque o dia tem 24 horas. 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Vejamos, esse ponteiro mais comprido indica os minutos. Aqui iniciaremos a contagem dos minutos. Lembrando que o ponteiro menor, o vermelho, indica horas, está marcando 12 horas. E lá no início, começando o relógio no 12, né, eu tenho 0 minutos, então é só 12 horas, eu não preciso falar os minutos. 12 horas e 5 minutos, 12 horas e 10 minutos, 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 20 minutos, 12 horas e 25 minutos, contamos sempre de 5 em 5. 12 horas e 30 minutos, 12 horas e 35 minutos, 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 45 minutos, 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 55 minutos. E agora 12 horas e 60 minutos, ou seja, às 13 horas iniciou a hora novamente, né? Deu 1 hora, porque contamos até 60 minutos. Vamos fazer a leitura de algumas horas. 2 horas e 25 minutos, olha, marcando no relógio 2 horas o ponteiro menor, o vermelho, e 25 minutos, marcando lá no 5, né? Porque contamos de 5 em 5 o ponteiro maior. Podemos dizer que é 2 horas e 25 minutos antes do meio-dia, ou 14h25 se for depois do meio-dia. Nós temos aqui 11h40 antes do meio-dia e 23h40 depois do meio-dia. Transformações de medida de tempo. Vejamos como é feita. Temos as horas, os minutos e os segundos. Para transformar horas em minutos, basta multiplicar por 60. Por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos. E para transformar minutos em segundos, multiplicamos por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Agora, se for o contrário, de minuto para horas, ele vai voltar o relógio. Se vai voltar, esse número vai diminuir. Para diminuir, eu não multiplico, eu divido. Por quanto? 60. E também do segundo para o minuto, divido novamente por 60. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho 1 hora para ser transformada em minutos. Então, eu pego 1 vezes 60, que corresponde a 60 minutos. 5 horas. Então, vamos lá, 5 vezes 60 é igual a 300 minutos. Se eu tenho 3 minutos, vai ser 3 vezes 60, que é igual a 180 segundos. Agora, 2 minutos para transformar em segundos, multiplicamos por 60 e temos o resultado 120. Agora, de minutos para horas, voltando, né? Então, fazemos uma divisão, 240 minutos para se transformar em horas, dividimos 240 dividido por 60 corresponde a 4. E 360 minutos para horas é 360 dividido por 60, que corresponde a 6. Vejamos aqui alguns probleminhas. Na escola Luiz Batista, o horário do recreio foi definido como mostra os quadros abaixo. 14h50 é o início do recreio e às 15h10 é o término do recreio. Esse recreio tem a duração de quanto, gente? Vamos lá? Então, contando, nós temos 13, lembra?
E 14 para ser 2 horas, o nosso ponteiro vai indicar ali no 2. E agora, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 minutos, né? Então, nós temos aqui 14 horas e 50 minutos nesse relógio. Então, esse é o horário aqui que ficou definido, 14 horas e 50 minutos. Iniciemos a nossa contagem aqui até chegar ao término do recreio, correto? Então, nós temos aqui 14h55, 14h60, que são exatamente 15 horas. 15h05, 15 horas e 10, né? Que é a hora do término da aula. Então, vou descontar aqui. Nós temos, marcando lá do início do recreio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos. Então, a resposta correta é 20 minutos. Márcio chegou à escola às 7 horas e 45 minutos e foi embora 4 horas depois. Qual dos relógios abaixo marca a hora da saída de Marcos da escola? Então, aqui vamos ver. Eu tenho 7 horas e 45 minutos. Para descobrir a resposta, vamos contar só as horas, porque não mudou os minutos nesse problema aqui. Então, contaremos. Se está no 7, nós vamos jogar para o quê? Para o 8. Foi 1, né? Foi 1 hora. Passaram-se 2 horas, 3 horas e 4 horas. Então, o relógio ficou marcando 11 horas e 45 minutos. A resposta correta é a letra. Para ir à escola, Bruna acorda às 6 horas e 45 minutos. Leva 15 minutos para se arrumar e 10 minutos para tomar café. A que horas ela estará pronta para sair? Vamos aqui? Nós temos às 6 horas e 45 minutos. Então, somando 15 mais 10 minutos, nós temos 25 minutos. Então, esse relógio tem que percorrer 25 minutos. Vamos lá? 5, 10, 15, 20, 25. Então, esse relógio ficou marcando 7 horas e 10 minutos. É a resposta D. Vamos a nossa aula por aqui. Espero que gostem.